Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito deste tema aqui, ó, senso comum e ciência, tá certo? Nós vamos entender quais são as diferenças e como é que a filosofia também contribuiu para que as pessoas possam questionar o senso comum. Beleza? Olha só, pessoal, como vocês podem ver aí, tem uma definição de senso comum que eu coloquei aqui para vocês, tá? O senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado. O que significa isso? Significa dizer que o senso comum são aqueles acordos ou aquelas conclusões que a gente chega sem pensar muito, né? Como, por exemplo, a ideia de que tomar banho de barriga cheia faz mal, ou tomar leite com manga faz mal, né? Algumas coisas que a gente se coloca a proibição de fazer porque faz parte do senso comum, mas ninguém tem certeza se é isso mesmo ou não, né? Então, o senso comum, ele é uma coisa do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E não necessariamente ele vai estar errado, né? Mas a gente precisa tentar entender o que está por trás para ter certeza se ele é verdadeiro ou não, tá? Às vezes eu digo uma coisa e espalho isso para todo mundo começa a acreditar que é verdade e pode não ser uma verdade, né? Hoje em dia, as redes sociais, elas têm um papel importante em criar sensos comuns, né? Às vezes as pessoas reproduzem, enviam informações para as outras sem ter certeza da veracidade daquilo, né? E aí acontece o grande problema, né? Muita gente começa a acreditar em algo que não tem nenhuma comprovação científica, não tem nenhuma certeza, né? Então, olha só, o senso comum, por ser obtido a partir de um movimento de repetição cultural, pode estar correto ou não, né? Então ele vai se repetindo, todo mundo vai falando, reproduz. Todo mundo ouviu falar, porque eu acho que é assim, porque eu acho que é de tal jeito, né? Enfim, mas ele pode estar certo ou não. Por isso que é preciso a comprovação. Então, o senso comum, pessoal, ele é parte da opinião, tá? E nem sempre uma opinião é bem contextualizada, é verificada cientificamente e essas coisas todas, né? Todo mundo pode emitir opiniões, agora conseguir justificar, explicar e convencer os outros indivíduos das suas opiniões é outra história, né? Bom, contrariamente ao senso comum, nós temos a ciência, né? A ciência, ela é marcada por algumas características que eu coloquei aqui para vocês, ó. Observação, hipóteses, experimentos e a comprovação dos experimentos, né? Então, pessoal, vocês estão vendo que eu estou grifando algumas coisas aqui nos slides? Vocês podem anotar no caderno de vocês, tá? Como se a gente estivesse lá na escola, aqui como se fosse a lousa, né? E eu estou passando para vocês e vocês anotando. Então, a ciência, gente, ela tem essa marca do observar. A partir dessa observação, eu crio algumas hipóteses, né? E depois eu faço as experiências para comprovar essas hipóteses ou não, né? A gente teve um exemplo agora do dia 4 de junho,
quando a revista científica, né, internacional chamada The Lancet, ela pediu a retratação de um estudo a respeito daquele remédio, né, que está criando uma polêmica aí no mundo, no tratamento do coronavírus, que é a tão famosa cloroquina, né? No dia 22 de maio, essa revista tinha publicado um estudo dizendo o quê? Dizendo que a cloroquina podia trazer sérios prejuízos para a vida física do indivíduo, inclusive causar problemas no coração, né? Esse tipo de coisa. E gerou-se um acordo, né, na comunidade internacional que a cloroquina não compensava como tratamento porque era um risco a mais por conta dessas complicações cardíacas. Só que no dia 4 de junho, o pessoal aí da revista e o pessoal que publicou o estudo pediu uma retratação, ou seja, eles vão rever o estudo, estão revendo o estudo porque as fontes para essas conclusões do dia 22 de maio não podem ser consideradas 100% confiáveis. Me parece que o centro de pesquisas norte-americano que eles tinham contratado para fornecer os dados não tem pessoas no seu corpo aí de trabalhadores, não são todos ligados à ciência, né? Então há um problema sério aí, né? Isso não quer dizer que por conta dessa retratação a cloroquina está liberada para o tratamento, né? Mas quer dizer o quê? Quer dizer que a urgência da pandemia, o desespero das pessoas em encontrarem uma cura, né, atingiu até a ciência, que não é uma coisa que se faz rapidamente, né, pessoal? Para se fazer ciência, leva tempo, né? Então, essa aceleração, essa ansiedade acabou aí fazendo com que os cientistas metessem os pés pelas mãos, né? Vamos aguardar então os novos estudos, né? Bom, mas a ciência, ela tem a sua origem num pensamento que é o pensamento filosófico, né? Não haveria ciência se não houvesse filosofia, tá? Embora a filosofia não seja considerada ciência, né, porque utiliza métodos um pouco diferenciados, ela surge, né, ou a ciência surge por causa da filosofia, né? Se os primeiros filósofos não tivessem feito as suas questões sobre a natureza, sobre o comportamento dos seres humanos e tantas outras que nós sabemos, né, provavelmente não haveria ciência, tá? O primeiro filósofo que tentou organizar o conhecimento e que a gente pode dizer que deu os primeiros passos na organização da ciência foi o Aristóteles, né? Que tinha como preâmbulo da sua filosofia a observação, tá? Então, observar e depois verificar como é que isso se dava na realidade era um pressuposto do Aristóteles, né? Então, a ciência e a filosofia precisam da observação e das hipóteses. A partir do que eu observo, eu crio hipóteses de respostas para as minhas perguntas. E aí, hoje, a ciência vai fazer a experimentação para que eu possa comprovar esses experimentos ou não, né? Então, a filosofia também não é considerada ciência porque ela não está muito preocupada com a resposta, né? Ela está mais preocupada com a elaboração de boas perguntas, o que é um pressuposto científico, mas lá o resultado final não é necessariamente científico, tá? Então guardem aí: ciência, observação, hipóteses, experimentos e comprovação
dessas experiências, tá bom? Bom, aqui nós temos as etapas do método científico, né? A observação. O conhecimento científico inicia com a coleta de informações para descrever de forma qualitativa ou quantitativa o fenômeno. O que é uma observação qualitativa? Quando as informações obtidas não incluem dados numéricos, tá? Sempre que a minha observação não inclui dados numéricos, ela é qualitativa. Por exemplo, quando eu observo manifestações de cultura das sociedades, né? E a observação quantitativa, ela é obtida com a utilização de instrumentos e resultam em medidas, né? Por exemplo, quando a gente tem uma pesquisa que a gente vê no jornal, quantas pessoas ou qual a porcentagem de brasileiros votariam neste ou naquele político, né? Que aparece nos jornais, tá? E essa é uma observação quantitativa, porque ela resulta em números, né? O questionamento. Ao observar a repetição de uma propriedade ou as características do fenômeno, formulam-se perguntas. Por exemplo, por que isso ocorre? Como é que eu posso descrever isso que está acontecendo? Quais os fatores que podem influenciar para que ele ocorra, né? Então, os questionamentos acontecem quando o cientista percebe que alguns fenômenos ou características desses fenômenos são sempre repetitivas, tá? Depois, nós temos as hipóteses, que têm como objetivo explicar as observações e, por isso, nas tentativas de desvendar o fenômeno, mais de uma hipótese pode ser formulada, né? São tipos de explicação que podem aparecer, né? E aí você vai ter que comprovar se esses tipos de explicação estavam corretos ou não, tá? E aí, pessoal, nós temos depois os experimentos. A atividade experimental avalia o sistema em estudo e verifica as condições práticas para que o fenômeno ocorra e possa ser reproduzido. Então, o cientista reproduz a condição climática, de temperatura, onde acontece determinado fenômeno, ele reproduz em laboratório para que ele possa ser testado, verificado, né? À medida que os experimentos são realizados, as evidências são reunidas e as hipóteses são colocadas à prova, ou seja, se verifica se são verdadeiras ou falsas. Os resultados. A reunião dos dados obtidos juntamente com as interpretações realizadas vão validar as informações para justificar a hipótese e explicar o fenômeno. Então, os resultados vão servir para justificar, rejeitar ou modificar a hipótese, né? A fim de explicar sempre o fenômeno, né? E por último, a conclusão. O que a ciência vai concluir? Ela vai concluir, né, a partir dos seus resultados, que é possível a construção de uma teoria, lei ou princípio para expandir o conhecimento adquirido até então e aplicá-lo em outras situações, né? Em ciência, quando nós temos uma teoria, nós temos algo que explica a observação feita e permite previsões a partir de um modelo criado, né? Quando nós temos uma lei, nós temos algo que relaciona matematicamente as grandezas estudadas nos experimentos. E um princípio generaliza as regularidades verificadas nos experimentos. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, coloquem aí seus questionamentos no Classroom, tá bom? Grande abraço!